Então é isso, meus amigos, existe só uma verdade em relação ao universo do Morcego, que é Daniel O'Neil é um dos criadores mais importantes envolvendo o Batman. Então é isso, meus amigos, infelizmente o grande mestre, a grande lenda envolvendo o universo do Batman morreu. Daniel O'Neil faleceu aos 81 anos, na noite de 11 de junho para 12 de junho. A morte acabou não sendo por nenhuma causa mais grave, algo um pouco mais complicado, mas sim por causas naturais. Mas ainda assim é muito triste perder a figura do Daniel O'Neil, que é um quadrinista muito importante, mas muito importante, não só pro Batman, mas pros quadrinhos em geral. O cara fez história na Marvel, o cara fez história na DC, na Charlton Comics, e pro Batman, meus amigos, ele, na minha opinião, é a segunda pessoa mais importante, só pede pro Bill Finger, que é o criador maior do personagem. Eu acredito que as pessoas que começaram a curtir o Batman nos anos 80, 90, começaram a ler os gibis do Morcego nessa época, tem muito apreço pelo trabalho do Daniel O'Neil, porque muito provavelmente começaram a ler o Batman e tiveram um contato com o Daniel O'Neil logo de cara e viram a qualidade do trabalho dele. E o Daniel O'Neil é um dos caras que consegue interpretar muito bem a figura do Homem-Morcego e fazer com que as pessoas gostem bastante desta versão do Batman. E já de cara eu posso dizer pra vocês, meus amigos, que o Daniel O'Neil é o meu escritor favorito do Batman. Eu gosto muito da interpretação que ele deu pro Homem-Morcego, eu gosto muito dos trabalhos dele, tanto como escritor como editor também, das linhas das revistas do Morcego. Uma das coisas que é muito lembrado do mercado envolvendo o Batman é a reformulação que teve o Morcego nos anos 80, com o Frank Miller e com o Cavaleiro das Trevas. Muitas pessoas dizem que o Batman só virou badass, só virou aquele personagem que a gente gosta tanto e começou aí uma mania muito grande envolvendo o Morcego nos quadrinhos, pelo menos, através do Frank Miller. Só que isso sempre é meio que uma sacanagem a gente falar isso, porque o Daniel O'Neil, junto com o Neil Adams nos anos 70, e muitas pessoas sabem disso, mas nem todas sabem disso, também reformulou o Morcego muito antes do Frank Miller. Daniel O'Neil foi o cara que, quando foi escrever o Batman, ele trouxe raízes da Era de Ouro, afastou o Robin da vida do Batman, começou a contar histórias onde o Batman resolvia as coisas sozinho, sem um parceiro, tal qual nas primeiras histórias do Batman, e começou a trabalhar o Homem-Morcego de uma maneira mais séria, mais detetivesca, pendendo para um lado mais investigativo, o que é muito importante para a figura do Batman. Essa fase acaba sendo bem lembrada pela galera que conhece os quadrinhos e conhece o Batman, mas quem é fora desse meio acaba nunca remetendo o Daniel O'Neil a essa reformulação do Batman, que é muito importante. Tanto é que algumas pessoas dizem que o trabalho que o Frank Miller fez com o Demolidor é muito melhor que o trabalho feito pelo autor em Cavaleiro das Trevas, porque o Demolidor veio antes, esse trabalho do Demolidor do Frank Miller, e ali a gente teve muito do que a gente viria do Frank Miller em Cavaleiro das Trevas. Mas muito antes do Frank Miller trabalhar com o Demolidor e o Batman, tava lá o Daniel O'Neil reformulando o Batman e trazendo muito do que a gente conhece hoje em dia do Morcego. Ele começou trabalhando na Marvel, fez alguns trabalhos ali como escritor, ele fez o teste para ser escritor roteirista de quadrinhos através da Marvel, para depois ir para Charlton Comics, para depois chegar na DC, onde lá, além de fazer trabalhos memoráveis com o Batman, ele fez também trabalhos memoráveis, por exemplo, com o Arqueiro Verde e Lanterna Verde, que trabalhava questões sociais muito importantes. Toda essa questão que está acontecendo hoje em dia do Black Lives Matter foi abordada, por exemplo, Lanterna Verde e Arqueiro Verde. E é um cara que teve essa preocupação social com o Batman também. Ele criou muitas histórias que trabalhavam essa figura social do Morcego, não só com a fundação do Batman, mas da maneira como o Batman agia. Depois da fase da DC, onde ele brilhou, mas teve pouco reconhecimento, pelo menos naquela época, ele foi pra Marvel, escrever alguns quadrinhos e se tornar editor. Ele se tornou editor do título do Demolidor, meus amigos. E ele acabou demitindo o Roger Mackenzie, escritor do título Demolidor, para deixar o Frank Miller brilhar no título Demolidor e fazer história por lá. Então tudo que aconteceu com o Demolidor na fase do Frank Miller tem dedo também
do Denny O'Neil. Então você vê quão importante é o trabalho do Denny O'Neil pro Frank Miller ser o cara que ele é hoje em dia. Depois dessa nova passagem pela Marvel, voltar pra DC, ele acabou se tornando editor dos títulos do Batman, começou a trabalhar com muitas coisas importantes do Homem-Morcego. Tudo que a gente viu ali no final dos anos 80 até 2000 tem tudo o dedo também do Denny O'Neil, da maneira como ele contratava as pessoas, das cabeças que ele trouxe para trabalhar com os títulos do Batman, bem como de quadrinhos mega importantes no universo do morcego, como por exemplo Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, Batman Ano 1, tudo que aconteceu por exemplo nos anos 90 de Queda do Morcego, Terra de Ninguém, assim por diante, também tem dedo dele. O cara é simplesmente uma das coisas essenciais envolvendo Batman a partir dos anos 70 até os anos 2000. Uma das coisas talvez mais importantes e simbólicas para o universo do morcego, que também foi o Denny O'Neil que criou junto com outros desenhistas, é a figura do Ra's al Ghul, o vilão Ra's al Ghul e todo o seu lore envolvendo Talia, Liga dos Assassinos, o Poço de Lazarus. O cara elaborou esse personagem que hoje em dia é muito, mas muito importante dentro da galeria de vilões do Batman. Inclusive, o Ra's al Ghul não é um personagem unidimensional, é um personagem muito interessante que fala sobre ecologia, sobre a maneira como a humanidade lidava com o planeta Terra. É um personagem que é muito interessante e é muito criativo tudo que foi feito com esse personagem. E até a origem do Ra's al Ghul, que foi escrita nos anos 90, que é o Nascimento do Demônio, que tem os desenhos do Homem Fogo, é fantástico, meus amigos. Então também é uma das partes muito importantes do universo do morcego, essa criação do Denny O'Neil junto com o Neil Adams. Até para você ter uma ideia, veja só o que o Denny O'Neil fez em relação ao morcego. Conforme eu citei, nos anos 70 foi o cara que fez com que o Batman retornasse às suas raízes e começasse a Era de Bronze. Ele criou a Liga dos Assassinos e a Talia junto com o Bob Brown, ele criou o Ra's al Ghul junto com o Neil Adams, ele revitalizou personagens como Duas Caras e Coringa que estavam esquecidos desde a Era de Prata, ele criou a identidade secreta do Batman chamado Phosphorus Malone, ele escreveu um crossover do Batman com o Sombra e dedicou esse crossover ao Bill Finger. Ele criou o Asilo Arkham com o Nick Card, ele criou o Beco do Crime a Leslie Tompkins com o Dick Giordano, criou o Max Zeus com o Don Newton, foi o cara que acabou aposentando e matando a Batwoman lá nos anos 70. Ele foi co-editor do Batman Cavaleiro das Trevas, ele contratou o Frank Miller para fazer o Batman 1. Foi um dos caras que contratou nomes como Alan Davis, Norman Breyfogle, Todd McFarlane, Alan Grant, Jim Starlin. Como editor ele participou de A Piada Mortal, Morte em Família, Batman Ano 3, Um Lugar Solitário para Morrer. Ele acabou escrevendo as adaptações de quadrinhos dos filmes do Batman. Ele escreveu Batman Veneno, que trazia algumas pitadinhas que acabariam desembocando em A Queda do Morcego. Ele foi editor da Queda do Morcego, um dos caras que idealizou essa saga. Foi o cara que criou o Azrael junto com o Joey Quesada. Ele contratou nomes importantes nos anos 90 como Graham Nolan, Bryce Steel Freeze, Chuck Dixon, Doug Monte, Kelly Jones, Greg Rucka, Devin Grayson e muito mais. Foi um dos caras também que idealizou outras sagas, mega sagas, como Contágio, Terremoto, No Man's Land ou Terra de Ninguém. Também estabeleceu títulos muito importantes como Legends of the Dark Knight, que trabalhava ali os primeiros anos do Batman, uma coisa meio que seguia o que o Frank Miller fez com o Batman 1. Foi um dos caras que deu o título Batman Shadow of the Bat pro Alan Grant trabalhar ali o Batman de uma maneira um pouco mais filosófica. Então o cara é um monstro, meus amigos. É um dos grandes quadrinistas aí por trás das grandes histórias do Batman. Por isso que eu coloco ele como o segundo cara mais importante dentro do universo do Batman. Porque olha tudo que ele fez, meus amigos. Olha tudo que ele fez. Não só como editor, mas com textos brilhantes também ali nos quadrinhos do Batman. Então não tem como você não achar esse cara um cara fantástico dentro dos trabalhos envolvendo o Batman e não só o Batman. Por isso que eu não curto muito esse livro aqui chamado Pancadaria, meus amigos, do Red Tucker, que fala sobre o embate da Marvel vs DC com o passar do tempo. Quando esse livro chega na parte que envolve o Denny O'Neil se envolvendo com o Batman, ele fala bem brevemente sobre esse momento aí desse autor. Agora, quando ele fala sobre o Steve Englehart e o Marshall Rogers trabalhando com o Batman, e o Steve Englehart vinha da Marvel, o cara fica acho que umas 3, 4 páginas falando sobre isso. Como o Steve Englehart conseguiu mudar o Batman, trabalhou o Batman assim assado, cozido no passado. Eu sei que o Steve Englehart fez um belo trabalho com o Batman, uma fase extremamente memorável, meus amigos. Eu não tenho dúvida nisso. Mas quando o cara se deita e se derrete pelo Steve Englehart e passa por cima batido do Denny O'Neil, aí eu vejo que o cara não tá de boa vontade aqui para escrever esse livro.
Na minha opinião, o livro é excelente, ele tem vários momentos importantes históricos que eu acho bem bacana, mas nessa parte que envolve o Batman, esse livro deixa muito a desejar. Por isso que eu não curto muito ele, quando ele dá uma meio que ignorada, assim, não tanto, ele cita o Daniel O'Neil, mas que ele dá uma ignorada aí pra privilegiar o Steven Gohart, que veio da Marvel, ele faz isso. Por isso esse livro tem uns probleminhas assim, sabe? Uma das entrevistas que eu gosto bastante do Daniel O'Neil, que é bem esclarecedora pra mim, que fala bastante sobre o trabalho dele, foi publicada nesse livro aqui, The Batcave Companion, do Michael Urey e Michael Cronenberger. É um livro que tem até a introdução do próprio Daniel O'Neil, mas tem uma entrevista muito boa aqui que fala desde lá do momento que ele entrou nos anos 70 na DC e vai até momentos atuais. É uma entrevista bem bacana assim, porque revela algumas coisas interessantes, como o fato de que o Daniel O'Neil pouco falava com o Neil Adams quando eles criavam os quadrinhos. Eles falavam pouco, eles falavam algumas vezes, mas eles não tinham uma grande relação dentro dos trabalhos envolvendo o Batman. Que é uma das coisas que as pessoas vira e mexe acham, sabe? Que o Daniel O'Neil e o Neil Adams eram muito ligados. Por mais que eles tenham feito história junto ao Batman, eles não conversavam tanto assim a ponto de, sei lá, serem grandes amigos. Nessa entrevista é citado também esse fato do Frank Miller ser bem mais lembrado que o próprio Daniel O'Neil nessa reformulação do Batman. O Daniel O'Neil cita até que ele não gosta muito da visão que o Frank Miller tem do Batman. Mas ele diz que isso é ok, porque por mais que ele não goste dessa visão no Frank Miller em Cavaleiro das Trevas, por exemplo, ele sabe que é importante essa visão. E que provavelmente muitas pessoas do passado também não gostaram da visão dele do Batman dos anos 70. Mas que ele acaba ficando um pouco chateado pelo fato das pessoas sempre lembrarem do Frank Miller pela reformulação do Batman e não ele, que veio antes do Frank Miller. E eu acho interessante essa entrevista também porque fala um pouquinho da relação do Daniel O'Neil com o Bill Finger. O que o Daniel O'Neil achava do Bill Finger e do Bob Kane. Ele fala, na verdade, sobre as questões da sacanagem que existe do Bob Kane com o Bill Finger. Inclusive ele relata que ele tem um pouco de tristeza pelo que aconteceu pelo Bill Finger no período negro da vida dele, onde ele estava sem trabalho, com problemas de dinheiro. O Daniel O'Neil diz que ele poderia, o Daniel O'Neil, ter ajudado um pouco mais o Bill Finger a ter conseguido um trabalho. E o interessante dessa entrevista também, além de várias outras coisas que ele vai falando sobre vários momentos do Batman, é o fato de que o Daniel O'Neil diz que ele quase morreu uma vez. Ele teve um ataque cardíaco nos anos 2000 e por 2 minutos ele esteve morto. A única salvação dele foi o fato de que no restaurante que ele estava, que ele teve o ataque cardíaco, o dono do restaurante tinha um desfibrilador portátil que conseguiu reviver ele a tempo. Que se não fosse isso, muito provavelmente o Daniel O'Neil já estaria morto faz tempo. Então, meus amigos, é uma pena ele ter morrido, mas ao mesmo tempo a gente entende que a vida é finita, ela não é infinita. Mas ainda assim, a imortalidade em relação a ele, junto aos quadrinhos, ao Batman, é algo que existe, né? Ele vai estar sempre ligado à figura do Batman, tal qual outros grandes criadores e quadrinistas. Então, no final das contas é isso, meus amigos. Não deixe de privilegiar as obras do Daniel O'Neil. Eu aconselho vocês irem atrás de trabalhos como O Conto do Demônio, onde nós temos a apresentação do Ra's al Ghul, O Nascimento do Demônio também, trabalhos como Xamã, Veneno, Batman Duelo, tudo de Legends of the Dark Knight, histórias que ele escreveu do Coringa, do Duas Caras, todos os trabalhos que envolvem o nome do Daniel O'Neil, vocês devem dar uma olhada que vale muito a pena. Mas no fim é isso, meus amigos. Daniel O'Neil é um cara que nunca vai ser esquecido pelo trabalho que ele fez com o Morcego. Acredito que ele vai ser sempre muito querido pelos fãs e sempre muito bem lembrado pelos fãs. Agora eu gostaria de ver a sua opinião de qual é a história que você mais gosta do Daniel O'Neil. Qual o trabalho que você mais curte dele. Traga seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui e um abraço pro grande mestre Daniel O'Neil, seja lá onde ele estiver. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!